Boa noite, turma. Olá. É a primeira vez que nós estamos nessa turma. Vamos fazer uma troca, né, de conhecimentos. Devido a essa situação que nós estamos vivendo atualmente, da pandemia, nós vamos ter de primeira o contato humano, né? Vamos ter o contato virtual. E nós estaremos trabalhando com vocês a disciplina de urgência e emergência. Um tema muito importante, é uma área que eu amo, sou suspeita a falar, gosto muito. E nós estaremos aprendendo juntos. É um prazer estar com vocês, primeira vez que estou com essa turma. E espero que nós tenhamos um bom aprendizado, uma boa dinâmica. Já quero adiantar para vocês que a cada aula vocês façam um resumo de cada aula que vocês assistirem, porque no final nós estaremos solicitando de vocês um relatório de toda a disciplina. Então é importante que a cada aula que vocês forem assistindo, vocês vão fazendo um resumo para no final fazer esse relatório para nos entregar, tá certo? Então, urgência e emergência. Qual a diferença da urgência e da emergência? Vamos iniciar falando um pouco sobre da diferença entre a urgência e a emergência. O profissional da área, tanto da enfermagem quanto o profissional médico, o fisioterapeuta que trabalha nesta área, ele tem um amplo conhecimento, porque na emergência não temos só uma situação, só um paciente com uma determinada patologia. Passa por nós vários pacientes com diversas patologias, com diversas situações de que o profissional vai estar lidando naquele momento. Eu quero enfatizar com vocês, de primeiro momento, sobre a atuação da enfermagem na unidade hospitalar. Mas antes vamos saber qual a diferença da urgência e emergência. A iluminação está um pouquinho ruim, mas vamos conseguir. O que é urgência? A urgência, o paciente, ele necessita do tratamento médico, ele precisa do cuidado, até mesmo de um procedimento cirúrgico, porém, pode-se esperar. Esse paciente pode estar correndo risco de morte? Sim, pode. Mas esse cuidado, ele pode aguardar minutos ou até algumas horas. Como, por exemplo, de uma urgência. O paciente ele pode ter uma luxação, uma fratura, mas a gente vai observar, vai classificar qual é esse tipo de fratura. É uma fratura exposta, é uma fratura que está com sangramento contínuo, é uma fratura fechada. Então são essas situações que nós vamos estar analisando, correto? Emergência. O que é uma emergência? É uma situação crítica, algo iminente de morte. Esse paciente, esta vítima, precisa ser atendido de imediato e ter uma intervenção imediata, porque ele está correndo risco de morte. Enfim, como exemplo de uma emergência, pode ser uma hemorragia, um paciente que sofreu um trauma, tem uma lesão e esta lesão está com hemorragia intensa, principalmente uma hemorragia proveniente de artéria, que é um sangramento em jato, em que o paciente tem uma perda sanguínea rápida,
tem que ter uma intervenção imediata, uma parada cardiorrespiratória. São situações em que o paciente ele precisa ter um atendimento emergente. Em relação ao atendimento hospitalar de urgência e emergência, deve levar em consideração todas as condições momentâneas ao estado geral do paciente. Então, o paciente ele vai ser visto como um todo. Você vai ter situações em que você vai estar na emergência, vai chegar um paciente em que a família, ou quem sabe um acompanhante, ou enfim, uma pessoa que prestou um socorro em uma paciente que estava em via pública, vai relatar o que ele viu no momento. Mas nós, quanto profissional, devemos estar observando o paciente como um todo. Observar não só aquele sintoma que às vezes o paciente ele pode relatar ou o seu acompanhante. Tem que ser toda uma dinâmica para a gente prestar um cuidado a esse paciente. Para você não só prestar o cuidado em determinada situação, desde que o paciente está apresentando outro e que ele possa até evoluir para o óbito. É importante que essa equipe seja uma equipe treinada, uma equipe que tenha um conhecimento, que saiba discernir essa determinada situação para prestar o cuidado ao paciente. Esse paciente ele pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, enfim, ele vai ser classificado de acordo ao que ele vem apresentar no momento, naquele momento. Você pode ter um paciente que tem uma patologia crônica, ou você também pode se deparar com um paciente que ele tenha apresente uma patologia aguda, ou seja, no momento ele apresentou algo rápido, que foi naquele instante, ele não tinha apresentado outras vezes aquela patologia, aquela doença, mas apresentou aqueles sinais e sintomas que desenvolveu o quê? Um rebaixamento do nível de consciência. Ele pode ter os sinais vitais modificado, e nós devemos estar preparados para estar lidando com essas diversas situações. Em relação ao objetivo, qual o objetivo dessas ações para a enfermagem? A enfermagem ela deve agir com agilidade e ter uma abordagem humanizada no atendimento de pacientes. O que é esse atendimento humanizado? Esse atendimento humanizado é uma escuta também, porque às vezes no nosso dia a dia, o profissional ele perde até esse comportamento humano. Ele pode trabalhar de forma mecânica, e quando trabalhamos de forma mecânica, não vamos observar o paciente como um todo, não vamos prestar atenção nele como um todo. Por isso que é importante o profissional ágil tenha uma efetividade e um conhecimento para discernir o determinado quadro clínico do paciente. Em relação à emergência, à urgência e emergência, nós vamos falar um pouco também dos traumas. Segundo o DataSUS, fala que no Brasil, a causas externas está em quarto lugar que causa a morte. E entre essas causas externas estão os acidentes, estão relacionado a esses acidentes vão ser causados os traumas, diferentes traumas, está o envenenamento, o afogamento, enfim, uma série de situações que podem ocorrer. Em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares. Em quarto estão os traumas, que são o nosso foco nessa disciplina. O que acontece no trauma? São caracterizados por alterações, uma alterações estrutural
ou um desequilíbrio fisiológico decorrente de uma exposição a várias formas de energia. Essa energia pode ser mecânica, uma energia mecânica dura por algum agente químico, pode ser também elétrica, né? O paciente que sofreu uma descarga elétrica, sofreu um acidente por energia elétrica que causa lesões em determinada parte do corpo, dependendo da carga elétrica que essa vítima recebeu. E em relação aos dados que as estatísticas nos falam, existem 3 picos de morte. O que são esses picos de morte? É o que acontece nos primeiros minutos, nas primeiras horas, ou o que antecede até semanas, de acordo ao trauma que esse paciente sofreu. Ele sofreu um determinado trauma e que não teve um atendimento adequado. O tempo para ocorrer esse atendimento foi muito longo. O que acontece? O paciente sofreu um acidente, ele teve uma lesão grave. O tempo do acidente até ele receber o socorro, isso vai interferir muito na dinâmica, na hemodinâmica desse paciente. E falando desses 3 picos, o primeiro que pode ocorrer é nos primeiros minutos após o acidente, certo? Esses pacientes, eles podem ter lesões que causam mortes secundárias. O que são essas lesões? Essas lesões podem estar relacionadas na forma de lesões cardíacas, lesões de grandes vasos, lesões também do crânio, TC de crânio. São órgãos vitais que, uma vez comprometido, ele vai interferir na hemodinâmica desse paciente. Por exemplo, o paciente que teve um trauma cardíaco vai interferir na função desse paciente. De que forma? O coração é uma bomba que vai levar o sangue que carrega o oxigênio para toda a parte do corpo. A partir do momento que esse coração ele é comprometido, então vai comprometer na oxigenação também desse paciente. O segundo pico de morte pode ocorrer no intervalo de alguns minutos ou algumas horas. Esses pacientes, ele pode... Desculpa, gente. Esse acidente pode ser ocorrido por mortes devido a hematomas, devido a hemopneumotórax, ruptura do baço ou lesões graves do fígado também pode ocorrer para morte do paciente. O terceiro pico de morte antecede dias ou semanas após o acidente. Em geral, é secundário a sepse e falência de órgãos, ou seja, isso ocorre por 20% dos pacientes. Esses pacientes que sofrem desse terceiro pico são consequências que podem ocorrer devido ao trauma que antecedeu. Se ele não tiver um atendimento adequado, asséptico, ele pode desenvolver uma sepse. Por exemplo, um paciente que tem um trauma, que tem uma lesão, um corte, vai ter perdas de tecido, vai ter uma porta de entrada para bactérias, favorecendo assim então o comprometimento desse paciente. Em relação à nossa urgência e emergência, nós vamos falar um pouco também sobre os primeiros socorros,
que é esse primeiro socorros? Quem pode prestar esse primeiro socorros? O primeiro socorro antecede o atendimento prestado por profissionais da área da saúde, inclusive por leigos, para manter a vida e evitar o agravamento das condições clínicas até o recebimento da assistência especializada. Como assim? Como o leigo pode também prestar o primeiro socorro? Pode sim. De que forma você pode prestar o primeiro socorro? Não só o profissional da área da saúde, mas um leigo também. Ele pode pegar uma vítima do local e retirar? Não. A partir do momento em que você passou em um local, presenciou ou até passou e observou um acidente, uma pessoa caída, o que é que você vai fazer? Você pode estar ligando para a unidade que vai prestar um socorro a essa vítima. Ou, por exemplo, pessoas que têm uma habilidade, que são treinadas para fazer o procedimento das compressões cardíacas a um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória. Você vai estar prestando um socorro a essa vítima, você vai estar prolongando a vida dela e evitando que ela vá a óbito. Correto? Então, esse tipo de socorro que um leigo e o profissional de saúde pode estar prestando a um paciente. O atendimento pré-hospitalar. Já o atendimento pré-hospitalar, ele deve ser prestado só por profissionais da área da saúde. Qual o diferencial disso? O primeiro socorro eu vou estar acionando a pessoa, um profissional especializado para tratar desse paciente. No atendimento pré-hospitalar já é diferente. Já vai ser realizado o procedimento e prestado uma assistência sistematizada, organizada. Por exemplo, um paciente que sofreu um trauma, um paciente que teve um acidente automobilístico, um acidente com motocicleta. O SAMU, por exemplo, vai fazer todo um atendimento especializado, vai observar essa vítima, vai fazer um olhar rápido, de forma rápida, de como está essa vítima, a posição em que ele está, se tem alguma lesão, se tem algum ferimento. Não vai pegar de qualquer jeito. Vai ter um protocolo para prestar um atendimento a esta vítima. Então, por isso que nós devemos estar atento a isso. Nós vamos estar sempre fazendo questionamentos, vamos ter o tempo para tirar as dúvidas. Eu sei que eu confesso para vocês que eu estou sentindo falta do calor humano, mas enfim, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Não estamos de férias, estamos na ativa. E com os profissionais da área da saúde, nós não podemos parar. Nós estamos contribuindo com vocês o conhecimento para formar profissionais qualificados para prestar o cuidado ao ser humano. Eu sempre falo para meus alunos que todas as profissões são importantes, mas a área da saúde é diferenciada dos profissionais técnicos, enfermeiros, médicos. É diferenciado porque nessa profissão nós estamos lidando com pessoas, com vida, com sentimentos. Estamos lidando com pai, mãe, filho, avós, tio. A partir do momento que nós estamos prestando cuidado a um paciente, não estamos cuidando só dele, estamos cuidando da família também, porque aquele paciente que está internado, ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem uma filha, tem um esposo. Então, é todo um contexto, existe todo um emocional envolvido neste paciente. O paciente não é um ser descartável.
Não é um papel que a gente trabalha no escritório, não é um móvel, é um ser vivo. E esse ser vivo, ele tem sentimento. Esse ser vivo, ele precisa ser ouvido. Esse ser vivo, ele precisa ser atendido de forma humanizada. E nós estaremos juntos nessa disciplina, compartilhando conhecimento. E espero que vocês absorvam o conteúdo que foi dito, que nós falamos nessa noite. E gostaria que vocês fizessem esse relatório que eu falei no início da aula. Façam um relatório desta aula que vocês irão assistir hoje, nossa primeira aula. E no final da disciplina nós estaremos fazendo um relatório completo de todas as aulas, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Espero vocês no bate-papo para a gente tirar as dúvidas, certo? Estou disponível. Eu sei que nós estaremos em contato. Vocês podem falar comigo no meu privado, podem tirar algumas dúvidas. E também a gente vai tirar a dúvida no grupo, porque a sua dúvida pode ser a do seu colega. Nós vamos estar compartilhando, tá certo? Uma boa noite e em breve, né? Quando passar essa pandemia, estaremos juntos compartilhando do calor humano e aprendendo um pouco mais.